Olá pessoal, tudo bem? Como definir a senioridade de um profissional? Responder a essa pergunta, estabelecer critérios para a senioridade, bem como inseri-los num contexto mais amplo, que é o plano de carreira da empresa, talvez seja um dos maiores desafios da área de recursos humanos nos dias de hoje, visando atrair, reter, desenvolver e motivar os talentos, os melhores profissionais que compõem a equipe. Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o método que utilizo para desenvolver um plano de carreira e, como consequência, estabelecer os níveis de senioridade. Porém, antes, eu gostaria de estabelecer algumas premissas. Em primeiro lugar, perfil do cargo. Um dos motivos pelos quais implantamos a estrutura de cargos e salários antes do plano de carreira é exatamente porque a estrutura de cargos possibilita a definição do perfil do cargo. Sem o perfil do cargo, é difícil, eu diria impossível, você estabelecer um adequado plano de carreira. Como já vimos em vídeos anteriores, o que é o perfil do cargo? É o conjunto das competências do cargo. Escolaridade, habilidades, experiência, etc. Pois bem, com o perfil do cargo eu estabeleço o padrão, o parâmetro que compõe aquele cargo. O profissional envolvido na sua carreira, ele vai circular em torno desse perfil. Ele vai se posicionar ora acima ou ora abaixo. E é essa evolução, tendo como referência o perfil do cargo, é que vai estabelecer os níveis de senioridade. Portanto, sem o perfil do cargo, essa é a primeira premissa, fica muito difícil você desenvolver um bom plano de carreira. A segunda premissa, a senioridade é sempre do profissional, nunca do cargo. Não existe cargo pleno, sênior, júnior. Existe profissional pleno, sênior e júnior. Na verdade, eu acho muito interessante quando eu ouço às vezes as pessoas falarem: eu conversei com o meu superior, pedi a ele uma promoção para o cargo de analista sênior, ele me disse que não tem vaga. Lógico que tem vaga. A vaga é ele que está ocupando aquela posição na estrutura da empresa. Portanto, não existe um quadrinho no organograma que representa um nível de senioridade. A senioridade nunca é do cargo. A senioridade é sempre do ocupante que ocupa esse cargo. Terceira premissa. Não vamos confundir plano de sucessão com plano de carreira. Algumas empresas têm plano de sucessão, que é ótimo, e dizem que tem plano de carreira. O que é o plano de sucessão? Um gestor sai e um dos seus subordinados ocupa aquela posição. Isso é plano de sucessão, não é um plano de carreira. O plano de sucessão requer que haja a caixinha no organograma, requer que haja uma vaga. O plano de carreira, diferentemente, não precisa de vaga. O ocupante do cargo é a vaga. É ele que faz a velocidade da sua senioridade em função do acúmulo de novas competências. Portanto, não vamos confundir plano de carreira com plano de sucessão. Isso posto, vamos começar a desenvolver o nosso plano de carreira e, por tabela, a definição da nossa senioridade, do esquema de senioridade para os profissionais da empresa. Para isso, o primeiro instrumento, a primeira ferramenta que eu vou precisar é do manual de carreira, o manual de senioridade. O manual que eu vou apresentar a seguir, manual de carreira ou de senioridade, é composto por 6 competências, sendo 4 técnicas, estão aqui, e 2 comportamentais, estão aqui. As competências técnicas são aquelas
que dependem de algum tipo de documento para ser comprovado. Um diploma, um atestado, um certificado, uma carteira profissional, um currículo. As competências de comportamento são aquelas avaliadas através de um processo de avaliação de desempenho ou outro processo qualquer designado pelo gestor daquele profissional. Cada competência tem uma certa importância na definição da senioridade. É por isso que cada competência tem um peso diferente. E esse peso reflete na pontuação de cada um dos graus que compõem essa competência. O posicionamento do profissional nos graus das 6 competências resultarão na sua pontuação final, consequentemente, na sua senioridade. Pegamos essa pontuação, comparamos com uma tabela, que vamos mostrar mais à frente, e dependendo da sua posição, será atribuído a esse profissional a senioridade adequada. Percebam novamente que a velocidade dessa pontuação é responsabilidade única e exclusiva do próprio profissional. À medida que ele vai incorporando novas habilidades, novas atitudes, ele vai incorporando pontos e, consequentemente, fazendo esse profissional evoluir na tabela de carreira. Vamos ver cada uma dessas competências, começando pela escolaridade. Na competência escolaridade, eu defini apenas 3 graus. O grau do meio é aquele onde o profissional está perfeitamente adequado ao padrão do cargo, estabelecido lá no perfil. O primeiro grau posiciona o profissional abaixo do nível adequado. E o terceiro grau posiciona acima do nível desejado. É bom que se frise que não adianta o profissional apresentar qualquer nível ou qualquer título de escolaridade para merecer alguns pontos. Se eu sou um engenheiro civil e o perfil do cargo diz que a competência necessária em termos de escolaridade é o curso de engenharia, não adianta eu apresentar uma pós-graduação em arqueologia, que é muito bom, ótimo, mas em nada vai contribuir para a minha função. Ou seja, aquilo que eu apresentar como um plus tem que ser compatível com a minha função. A segunda competência é a experiência. Algumas empresas acham que experiência é o único fator ou a única competência para definir senioridade. Eu prefiro entender que experiência é uma das 6 competências. Eu tenho vários níveis de tempo de experiência que o profissional pode cumprir. É claro que dentro dessas várias opções, quanto maior a experiência do profissional em relação ao cargo, maior será o seu grau, maior será a sua pontuação. A mesma coisa se aplica a treinamento. Novamente, eu levo em consideração as horas que o profissional desenvolveu em treinamentos, comparando-se com o perfil do cargo. Quanto mais horas de treinamento ele tiver compatíveis com o perfil do cargo, maior a pontuação que ele recebe. Por último, idiomas. Idioma é uma competência variável. Se aplica a empresas multinacionais ou aquelas onde o idioma, embora a empresa seja nacional, seja importante. Nesse caso, eu tenho 3 níveis de fluência no idioma. O básico, o intermediário e o avançado. Novamente, eu comparo o nível que o profissional atingiu com o nível desejado lá do perfil do cargo. Com isso eu encerro as minhas competências técnicas. Agora vamos para as competências de comportamento, começando pela multifuncionalidade. A multifuncionalidade representa a polivalência ou a flexibilidade do profissional no exercício da sua função.
Imagine a seguinte situação. Eu sou um assistente de contabilidade. Mas, em função dos meus conhecimentos anteriores adquiridos em outras empresas, eu já trabalhei como assistente de contas a pagar, assistente de contas a receber e assistente de crédito. Isso é importante para a empresa? Talvez seja. São competências que podem tornar o profissional polivalente. Seja talvez uma característica importante para a empresa. Portanto, quanto maior a sua diversidade ou maior a sua flexibilidade ou polivalência, melhor para ele e ele será compensado por isso. A segunda competência comportamental é atitudes. E aqui eu quero frisar bem o que é uma atitude. Nesse caso, o apontamento da atitude é detectado no processo de avaliação de desempenho. Mas que competência ou que tipo de atitude eu levo em consideração? Eu levo em consideração aquelas atitudes que são perenes. Ou seja, uma vez adquiridas, você não perde jamais. Por exemplo, eu sou comunicativo? Ok. Ninguém é comunicativo hoje e deixa de ser amanhã. Você é sempre comunicativo. Você tem sempre proatividade. Talvez a empresa não exija, mas está na sua característica pessoal ser uma pessoa proativa. São essas atitudes que eu levo em consideração, aquelas que são perenes. Atitudes que são volúveis ou variáveis, por exemplo, colaboração. Ok, nesta empresa ou hoje eu não me sinto colaborativo, porque a cultura da empresa não enseja isso, porque a equipe não motiva isso. Eu posso ser sim colaborativo hoje e não sê-lo amanhã. Portanto, essa atitude eu não levaria em consideração. Portanto, pontuados os graus das 6 competências, eu tenho o total da pontuação que traduz a senioridade do profissional. Dessa forma, aplico essa tabela a seguir. Percebam que, à medida que eu vou incorporando novas habilidades, eu vou ganhando mais pontos, eu vou evoluindo nessa tabela. O ponto importante agora é o que eu faço para remunerar ou tornar compatível essa tabela com a minha estrutura de cargos e salários. Eu uso o segundo conceito. Toda a minha estrutura de cargos e salários está baseada em cargos plenos ou básicos. Então vamos supor que o meu analista de recursos humanos ocupa o grupo 8. Ele é pleno. Se pela tabela de senioridade o profissional atingir o nível sênior, ele automaticamente, por política interna, por diretriz, por conceito, ele vai ocupar o grupo 9. Se ele for qualificado, ele vai ocupar o grupo 10. Se ele for júnior, ele vai ocupar o grupo 7. Se for um trainee, ele vai ocupar o grupo 6. Então percebam que a senioridade gira em torno do cargo pleno, para cima ou para baixo. Desde que ele se enquadre num desses grupos salariais, é óbvio que ele fica à mercê da faixa salarial e benefícios desse grupo. Daqui a algum tempo, se ele incorporar mais habilidades, se a sua senioridade evoluir para um padrão superior, ele novamente muda de grupo. Então, novamente, não depende de ter uma vaga, não depende da estrutura da empresa, não depende do organograma, depende da velocidade do profissional. Só isso. Isso é um plano de carreira. Eu sou José Francisco D'Anibali, da Remunera Consultoria em Recursos Humanos. Até o próximo vídeo.